Olá! Quem acompanha o canal desde o início sabe que um dos seus propósitos é indicar filmes pelos sentimentos que eles provocam, e não uma divisão por gênero. O filme de hoje está no catálogo da Disney Plus, classificado como comédia, mas na verdade é um drama que provoca reflexões profundas. Há uma estética bem-humorada, mas o assunto é cheio de camadas. Eu estou falando do filme A Verdadeira Dor. Mas antes que vocês se esqueçam que o vídeo acabe, deixem um like, é muito importante para o canal. Primeiro, uma curiosidade sobre o filme, né? O roteiro ele foi inspirado em uma experiência pessoal do roteirista. Ele viajou para Lublin, na Polônia, que é onde se passa o filme, e o intuito era conhecer as raízes, né, dele, da família, onde viveram, enfim. E ele foi muito impactado porque ele percebeu que a residência, o bairro, né, a cidade ali onde eles moravam, ficava a apenas 5 minutos de carro do campo de concentração, onde, enfim, era um bairro que pessoas comuns viviam e muito próximo dali milhares de vidas foram ceifadas, né, de forma cruel pelo regime nazista. Ele atua no filme, né, e apesar do tema muito impactante, né, o filme tem esse mérito, ele traz esse assunto de uma forma equilibrada. Na história, são dois primos judeus americanos que viajam para a Polônia, naquela mesma localidade, que era no filme a terra da avó deles. E eles fazem essa viagem para tentar entender a própria origem. Isso é retratado de uma forma sublime. Os efeitos da Segunda Guerra Mundial, eles ficam muito evidentes, né, nessa narrativa. E eles utilizam uma forma inesperada, mas muito profunda. Inesperado porque ele consegue elaborar esse roteiro a partir do convívio desses primos que estavam afastados e das características de cada um, e a partir disso trazer todas essas camadas, né, de uma história tão densa. O roteiro cria a solução inteligente ao reunir em uma excursão que passa pelos cenários da cidade de Lublin, incluindo o campo de concentração, pessoas que em graus diferentes carregam um pedaço da mesma história e ao mesmo tempo são completamente distintas entre si. Isso permite revelar o sentimento de cada um sobre a história, com esses diferentes pontos de vista a partir do pertencimento de cada um deles, ou até mesmo do não pertencimento a lugar algum e dos sentimentos velados desses personagens. Apenas para ter ideia de quanto é interessante o filme e essa ideia de roteiro, né, com essa excursão, eu vou descrever sem spoiler esses integrantes desse grupo. Tem um guia que é britânico e conhece muito bem a história, né, da localidade, mas ele tem um distanciamento próprio, né, da nacionalidade. Ele não vive aquilo com sangue. Existe também uma mulher de meia-idade americana, recém-divorciada, que está tentando dar sentido à própria vida enquanto, de certa forma, pretende homenagear a mãe, que era judia. Existe também um casal judeu cujos antepassados saíram da Polônia antes do Holocausto. E aí eles carregam essa memória que virou quase uma lenda de família. Existe um judeu africano convertido e que encontrou no judaísmo um lugar de pertencimento. Então ele vem de outra dor, outra opressão, outro exílio, outra história completamente diferente, mas de alguma forma ele se sente pertencente àquela cultura. E os dois primos, que foram separados pela vida e tentam se reconectar com esse passado ou com eles mesmos. E com isso o filme mostra o efeito real e cruel da guerra. Retrata a história de um povo que foi forçado a se espalhar pelo mundo
teve identidade reconstruída, raízes arrancadas, e também a força estranha dessa resiliência desse povo que atrai até quem chega de fora. Os efeitos da imigração são escancarados. Famílias divididas, tradições quebradas, histórias interrompidas. Há uma sensação de que todos ali, cada um à sua maneira, estão tentando encontrar um lugar. Ao mesmo tempo, foi explorado a crise existencial ao comparar o conforto em que vivem com o sacrifício dos antepassados, sendo levados a questionar o sentido da própria vida. Então a obra mostra, em graus diferentes, que todos ali são iguais, não pelas mesmas razões, mas pelo mesmo tipo de vazio. Cada um tenta lidar com sua própria perda, e cada um tenta dar algum significado ao que carrega. E é por isso que o filme pega tão fundo. Ele não fala só sobre judeus ou sobre a guerra. Ele fala sobre uma identidade humana, que como tal está presente em todos nós, que de várias formas e em vão nos apegamos ao tempo e ao passado. É uma busca por pertencimento, né? Uma tentativa de fazer as pazes com a própria história e o confronto com aquilo que falta. Não no mundo, mas dentro de nós. Ele mostra que em graus diferentes e por razões completamente distintas, todo mundo está tentando lidar com a sua própria dor, com o vazio, com uma herança emocional e também com uma solidão que ninguém vê. É possível identificar que cada um daqueles personagens carrega um tipo de perda, um tipo de distância, um tipo de ruptura. Mas a essência acaba sendo a mesma. E aí o filme, ele toca bem profundamente, porque ele desmonta a ilusão de que a dor do outro é diferente da nossa. No fundo, todos estamos buscando um lugar para pertencer, tentando entender de onde viemos e para onde vamos, desejando ser vistos por alguém que realmente entenda, ou tentando costurar pedaços de histórias que não são totalmente nossas e lutando para não ficar sozinhos dentro da nossa cabeça. Então, a partir do tema proposto pelo filme, é possível perceber que a verdadeira dor não é um trauma herdado, não é o passado que você visita, também não é a história que te precede. A verdadeira dor é a solidão, ou o vazio existencial. A solidão de perceber que mesmo rodeado de gente, você continua sozinho com o que sente. E é ali, nesse silêncio, que o título do filme se revela. O filme opera em sentimentos pouco explorados, o pertencimento incompleto, a introspecção, a empatia que nos desloca, mas neutraliza a densidade dos temas com ironia, humor e tudo de uma forma sutil e delicada. E é justamente esse equilíbrio que confere à obra um brilho incomum. Houve uma capacidade de ser profundo sem ser pesado, sereno mesmo quando fala da dor. Se você já se sentiu perdido na própria história, se já tentou costurar pedaços do passado para entender quem você é hoje, ou se já viveu aquela solidão que não tem nome, a verdadeira dor vai te encontrar. É um filme pequeno, delicado, mas que abre portas enormes dentro da gente. Então, se esse tipo de conversa faz sentido para você, fica por aqui. Curte o vídeo, se inscreva no canal, mas só se fizer sentido para você. E é isso, a gente se encontra no próximo. Um abraço.